Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Fim da linha para uma quadrilha que ficou conhecida por roubar produtos caros de marcas famosas de dentro de shoppings em São Paulo. Esses criminosos clonavam os controles remotos das lojas para abrir o lugar e saquear mercadorias. Entre os detidos, tem até uma mulher grávida que levou a filha adolescente para participar de um dos furtos. É quase meia-noite de um sábado, quando a mulher grávida e a filha de 16 anos entram num shopping conhecido da Zona Leste, ainda aberto por causa das sessões de cinema. Pouco depois chegam outras duas mulheres e um homem. As imagens mostram o grupo no corredor, em frente a uma loja de calçados. Os suspeitos usam um controle remoto para abrir a porta de ferro e entrar. Quando saem da loja, carregam sacolas cheias de pares de tênis e deixam um prejuízo de R$60 mil. Eles furtam produtos caros e saíam tranquilamente de dentro da loja sem chamar nenhum tipo de atenção. A partir das gravações, a investigação identificou os suspeitos. 4 foram detidos hoje. Na casa da mulher grávida, havia calçados e roupas de marcas famosas. Vários produtos ainda estavam com etiquetas e alarmes. Também havia aparelhos celulares. O grupo ainda cometia furtos durante o horário de funcionamento das lojas. Durante a apreensão das mercadorias, os policiais descobriram o truque que a quadrilha usava para levar os produtos das lojas. Os agentes encontraram várias sacolas, como essa aqui, ó, e ela foi preparada, uma espécie de forração de alumínio escondida. Funcionava assim: eles colocavam roupas como essa com alarme dentro da sacola e o dispositivo, por causa do alumínio, não funcionava quando passavam pela porta da loja. Uma das mulheres detidas é filha de uma policial militar. O grupo deve responder por furto e corrupção de menor. A defesa não quis se manifestar. A polícia investiga se o material era repassado a receptadores. Se o comerciante está tendo um prejuízo grande na venda dos produtos, uma vez que eles são subtraídos, na ponta o produto vai ficar mais caro. Saem os primeiros votos no julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pedem condenação do ex-presidente e de aliados. Aqui do Supremo, o Jornal da Record mostra os bastidores da sessão de hoje e explica como serão definidas as penas em caso de condenação. Casa Branca afirma que Donald Trump pode usar força econômica e militar contra países que violarem a liberdade de expressão. No Nepal, esposa de ex-primeiro-ministro é morta queimada durante protestos contra o bloqueio de redes sociais. Em São Paulo, polícia desmonta a central que recebia até 1.200 celulares roubados por mês. E quem são os reforços dos times que ainda sonham em terminar o Brasileirão na ponta da tabela? Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. Em apenas 7 meses, de janeiro a julho, no maior estado do Brasil, que é São Paulo, mais de 100 mil roubos foram registrados. E muitas vezes, né, Mariana, os ladrões agem com violência e não poupam nem os idosos. Os ataques mais frequentes ocorrem quando as vítimas estão chegando ou saindo de casa ou do local de trabalho. Era fim de tarde. 2 homens caminham pela rua quando um deles abre a porta do carro, onde estava uma idosa de 76 anos. A dupla está armada e tira a senhora à força do veículo. Enquanto a idosa fica caída no chão, os criminosos fogem. Eles ainda batem no carro de trás. O crime foi em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Durante a ação, eles ameaçaram algumas testemunhas. Até agora, os homens não foram identificados. A gente fica com medo, né? Porque a gente sabe que qualquer momento alguém pode entrar e ser um assaltante. Entre janeiro e julho deste ano, mais de 100 mil roubos foram registrados no estado de São Paulo. Em muitos casos, o crime acontece quando a vítima entra ou sai do carro, ao chegar em casa ou no trabalho.
Na zona oeste da capital, uma família foi abordada quando chegava em casa. Os criminosos estão armados. Eles rendem as vítimas e arrancam as alianças do casal. Eles tinham acabado de voltar da maternidade. A avó pede aos criminosos para não levarem a bolsa com os objetos da neta recém-nascida. Eles fogem com o carro da família. Minha neta nasceu, eu tinha aproximadamente 2 horas. Nós levamos meu filho até a casa dele para pegar a mala, pegar algumas coisas e voltar para o hospital. No meio tempo que descemos do carro, antes de entrar em casa, retirar as coisas do carro, eles chegaram já fazendo tudo isso. Também em frente de casa, na Zona Sul, esta senhora de 61 anos foi abordada por 2 homens. Ela tinha acabado de descer do carro quando foi levada à força para o veículo dos criminosos. Sob ameaça, ela foi obrigada a fazer transferências pelo celular. Horas depois, foi liberada na região metropolitana. Nos 7 primeiros meses do ano, o estado de São Paulo registrou 99 casos de extorsão mediante sequestro. Para este especialista, o momento de entrar e sair de casa requer uma atenção especial. Principalmente pessoas idosas, porque pode ter uma mobilidade reduzida, e pessoas carregando crianças. Então, tome mais cuidado. Antes de sair, olhe, veja se tem alguém estranho. No Rio de Janeiro, a morte de um paciente contaminado numa sessão de hemodiálise passou a ser investigada como homicídio. Um ácido que foi usado para a limpeza do equipamento teria sido aplicado na vítima por engano. Foram 19 dias em coma. Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, morreu nesta unidade de saúde em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele tratava uma doença nos rins desde o ano passado. A minha mãe está tentando ser forte por todos nós, mas eu sei que ela está sofrendo. Foi o filho dela que foi tirado dela, né? No dia 20 de agosto, Bruno passou mal durante uma sessão de hemodiálise nesta clínica particular conveniada ao SUS. O laudo emitido pelo pronto-socorro para onde foi transferido identificou intoxicação por ácido peracético. A substância é usada na limpeza do equipamento que filtra o sangue. A suspeita é que o produto tenha parado acidentalmente na corrente sanguínea do paciente. A direção da clínica não se pronunciou. Uma sequência de erros ali aconteceu, certeza, só que a gente não sabe qual foi, qual parte, em qual momento teve esse erro. Após a morte, a delegacia passou a investigar o caso como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Testemunhas já foram ouvidas e o inquérito está na fase final. A Secretaria de Saúde de São Gonçalo informou que também apura os responsáveis pelo incidente. A clínica ela sempre vai ter o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva. Tá? Então, independente de dolo ou culpa do funcionário, a clínica ela sempre vai responder ali objetivamente. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. A Cristina Lemos acompanhou tudo em Brasília. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Edu, foi de longe o dia mais tenso aqui no Supremo, com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, considerado duríssimo, se estendendo por mais de 5 horas. E ele condenou os 8 réus nos termos pedidos pela Procuradoria-Geral da República, inclusive com os agravantes. Ele foi seguido por Flávio Dino, que também condenou os réus, com algumas diferenças. Acompanhe na reportagem de Clébio Cavagnoli. Com um voto que passou de 5 horas, o ministro Alexandre de Moraes reafirmou a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foi amplamente debatida na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto ainda que a própria defesa do réu colaborador, em sustentação oral provida pelo doutor Jair, aqui presente, reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada e afastou qualquer indício de coação. O ministro afirmou ainda que os réus utilizaram órgãos públicos para monitorar adversários políticos e desacreditar a justiça eleitoral e destacou que não há dúvidas de que um plano de golpe de Estado foi tramado. Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição.
ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. O relator exibiu uma apresentação de slides em que aponta Bolsonaro como líder da trama golpista. O réu Jair Messias Bolsonaro deu sequência a essa estratégia golpista estruturada pela organização criminosa sob a sua liderança, para já colocar em dúvida o resultado das futuras eleições, sempre com a finalidade de obstruir o funcionamento da justiça eleitoral, atentar contra o Poder Judiciário e garantir a manutenção do seu grupo político no poder, independentemente dos resultados das eleições vindouras. Quando Moraes permitiu um comentário de Flávio Dino em meio ao voto, o ministro Luiz Fux contestou. Conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Moraes concluiu o voto e se posicionou pela condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Flávio Dino foi o segundo a votar e sinalizou penas menores para Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Dino também deu um recado claro contra uma eventual anistia, se os réus forem condenados. E reafirmou que outros ministros têm falado reservadamente. A Constituição não prevê perdão para crimes contra a democracia. A expectativa agora é pelo voto do ministro Luiz Fux, que vai ser apresentado amanhã. Depois dos embates com colegas hoje, integrantes da corte avaliam que as divergências do ministro podem ser maiores que o previsto. Depois de Fux, os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin são esperados para quinta-feira e a definição de eventuais penas para sexta-feira. Eu apurei que há pelo menos 5 pontos de divergência entre o ministro Fux e o ministro relator Alexandre de Moraes. E é no voto do ministro Fux que reside a esperança dos advogados de tentar levar a questão para o Pleno do Supremo para que o julgamento seja decidido pelos 11 ministros. Bem, vencida essa etapa da apresentação dos votos no âmbito da primeira turma, os ministros passam a discutir a definição das penas em caso de condenação. A dosimetria é o cálculo que define a pena imposta a cada condenado. A ideia é individualizar a punição, levando em conta o envolvimento de cada réu e a gravidade dos crimes. A pena é calculada com base em um sistema dividido em 3 partes. A primeira é a definição da pena base, que é fixada dentro dos limites previstos em lei para cada crime e que leva em consideração fatores como antecedentes criminais. Em seguida, são avaliadas circunstâncias que podem agravar ou atenuar a pena, como uma colaboração premiada ou reincidência. E, por último, são avaliadas possíveis causas para o aumento ou diminuição da pena. Mas eventual redução da pena não se aplica para o crime de tentativa de golpe de Estado. É o magistrado que vai fazer essa análise de como é a conduta social, por exemplo, do condenado. Então, é assim que funciona essa fase da dosimetria. Faz essa análise. Depois vai haver ali uma compensação entre as agravantes e as atenuantes e depois é fixado o regime inicial de cumprimento de pena.
A depender da pena, no caso aqui em concreto, o regime inicial será o fechado. Mesmo que sejam condenados pela primeira turma, os réus podem recorrer ao próprio STF para alterar as penas aplicadas. São 2 tipos de recursos: embargos infringentes, que só podem ser apresentados se houver pelo menos 2 votos divergentes. Nesse caso, o julgamento será levado a plenário para ser analisado pelos 11 ministros. E os embargos de declaração, que servem para apontar possíveis contradições, omissões ou falta de clareza no julgamento. A expectativa da defesa é que o processo seja julgado à luz só e somente de elementos estritamente jurídicos. Tá? Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido. Se houver influência de outras variáveis, aí a gente já não pode dizer. Eu não vejo absolutamente nada que o incrimine, mas eu vou aguardar o julgamento e acompanhar até o final. Há uma expectativa, pelo que eu li no jornal, de que o decreto condenatório será imposto a todos os acusados. Independentemente disso, eu como advogado, eu tenho que ter esperança, só isso. Em nota, o advogado do almirante Almir Garnier disse que só poderá falar depois da dosimetria da pena. Já a defesa de Anderson Torres afirmou que, se depender de Alexandre de Moraes, os réus não serão absolvidos. As defesas dos outros réus não se manifestaram. Portanto, o julgamento será retomado amanhã às 9 da manhã com o voto do ministro Fux, que deve se estender até ali por volta do meio-dia. E na parte da tarde, o Supremo volta à rotina normal com a sessão do Pleno. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. A porta-voz do governo americano afirmou hoje que o presidente Donald Trump não tem medo de usar força econômica e militar para garantir a liberdade de expressão ao redor do mundo. A secretária de imprensa da Casa Branca foi questionada durante coletiva sobre supostos casos de censura e tentativas de impedir que candidatos concorram em eleições em países na Europa e no Brasil. Caroline Leavitt disse que para Donald Trump, a liberdade de expressão é a questão mais importante atualmente. E por isso, os Estados Unidos aplicaram sanções e tarifas contra o Brasil. O presidente Trump não tem receio de usar a força econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, disse a porta-voz. Fontes diplomáticas afirmam que uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro poderia servir de munição política para que a Casa Branca adote novas medidas punitivas contra o Brasil. A avaliação é de que o governo americano pode impor sanções secundárias, intensificar investigações comerciais e até cancelar vistos de diplomatas. Hoje, no fim da tarde, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai decidir se as tarifas aplicadas por Donald Trump são constitucionais e prometeu acelerar o processo. As primeiras audiências devem acontecer em novembro. 3 pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções em um centro de abastecimento na zona norte do Rio de Janeiro. Por causa da forte ventania, as chamas se espalharam rapidamente para uma comunidade próxima. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. Em São Paulo, o desabamento de um galpão na zona leste deixou 3 feridos. 2 idosos ficaram em estado grave e um rapaz de 18 anos teve uma fratura na perna. Além dos socorristas, peritos foram encaminhados ao local para apurar as causas. Um ônibus que fazia o transporte de pacientes que voltavam de um tratamento de hemodiálise saiu da pista e capotou. O acidente foi na cidade de Medicilândia, no Pará. 2 mulheres morreram no local. Testemunhas disseram que chovia muito na hora do acidente, o que pode ter feito o motorista perder o controle da direção. Olha, nessa terça-feira, o vento forte foi o destaque em várias cidades do centro-sul do Brasil. Lidiane Sayuri está por aqui. Boa noite, Lidia. O que esperar para amanhã, hein? Te conto tudo já já, Edu. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, um ciclone extratropical se afasta pelo oceano e os ventos perdem força sobre o continente. Em Curitiba, sol entre nuvens com até 25 graus. Em São Paulo, dia ensolarado com máxima de 26. Já em Palmas, o calor predomina, máxima de 38 graus e umidade do ar abaixo dos 12%.
Hoje, a maior quantidade de chuva caiu sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. As imagens de satélite mostram nuvens entre o sul e o sudeste. Amanhã, tem chuva fraca entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. Os ventos do mar também levam um pouco de chuva desde Sergipe até o Rio Grande do Norte. A mistura de calor e umidade faz a chuva apertar no Acre, Amazonas e Roraima. Enquanto isso, em grande parte do centro-oeste, do interior do nordeste e do sudeste, o ar seco deixa a umidade em níveis críticos. No sul, pode gear entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná. Em Porto Alegre faz 24 graus, no Rio de Janeiro 26, em Brasília 32 graus, 33 em Rio Branco e até 30 em Fortaleza. Vamos aos pedidos do Tempo Delivery. Começamos pelo Arlindo, de Coromandel, Minas Gerais. Boa noite, Arlindo. Os próximos dias terão sol, baixa umidade do ar e calor de 34, 35 graus. O Rogério escolheu a cidade de Barra Velha, Santa Catarina. Oi, Rogério. Quarta e quinta com sol entre nuvens e máximas de 22 e 23 graus. Na sexta, o tempo muda. O ar frio chega, as temperaturas caem e à tarde os termômetros não passam dos 19 graus. Não chove. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidiane. Você vai ver ainda hoje, a polícia de São Paulo prende 2 senegaleses suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que envia celulares roubados para o exterior. E já no próximo bloco, o Campeonato Brasileiro retoma neste fim de semana, é retomado com times reforçados. Do São Paulo, o zagueiro Rafael Toloi volta ao país depois de 11 anos na Itália. O Campeonato Brasileiro vai voltar neste fim de semana cheio de caras novas, porque tem até jogador de Copa do Mundo voltando ao país. Te contaram então, né? O São Paulo apresentou nessa terça-feira um reforço para a defesa. Bruno Lohance. Não é ele o reforço não, viu, Mariana? Não. É o Rafael Toloi, experiente, que vai ajudar nessa reta final ou não? Vai ajudar muito. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o JR. Ele saiu de São Paulo em 2015, ficou 10 anos na Europa. Chegou até a se naturalizar e jogar pela seleção italiana. Já o Grêmio contratou um jogador que disputou 2 mundiais. Nem mesmo a falta de energia no bairro tirou a alegria de Rafael Toloi em retornar ao São Paulo depois de 11 anos jogando na Itália. Estou muito feliz, muito motivado, é uma grande oportunidade para mim e tenho um desejo muito grande de fazer com que essa segunda passagem seja uma passagem de sucesso também. Em campo, energia não vai faltar. Rafael Toloi já vem treinando com o time há 3 semanas e fica à disposição do São Paulo para a Libertadores e para a reta final do Brasileirão. Quem também chegou para solucionar um problema foi o atacante argentino Lautaro Dias, apresentado nesta terça-feira e que já pode estrear com a camisa do Santos. Se imagine a cabeça quando chamam para você de Santos. Não tem muito para pensar. Que não importa se está brigando ou baixo ou onde seja, um time com uma história muito grande, um time muito importante para mim. O meia-atacante William voltou para casa, não aquela onde foi revelado, o Corinthians. O retorno ao Brasil teve como destino o Grêmio. Aos 37 anos, o jogador disputou 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Várias questões para que eu pudesse aceitar. Uma delas, eu creio que o Grêmio é um clube gigante, um clube que tem um projeto muito grande pela frente e com certeza é um clube que merece sempre estar brigando, né, por coisas melhores, coisas maiores. O Fluminense apresentou ao Conselho Deliberativo uma proposta que recebeu de um grupo de investidores para transformar o clube numa empresa, no modelo conhecido como SAF. O fundo prevê a participação de 40 investidores milionários, todos torcedores do Fluminense. A gestora está disposta a comprar 65% da SAF. O aporte inicial será de R$500 milhões nos 2 primeiros anos. O grupo assumiria ainda a dívida do clube, que ultrapassa os R$870 milhões.
Os conselheiros e sócios do Tricolor Carioca precisam aprovar em votação o novo modelo de negócio. No sábado, a partir das 8h30 da noite, o Brasileirão vai voltar. Ô, coisa boa! A partida entre Fluminense e Corinthians será transmitida pela Record, R7 e Record Plus. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Você vai ver a seguir: mulher morre durante procedimento estético e clínica onde cirurgia foi feita é interditada no Rio. E também no Nepal, a mulher do ex-primeiro-ministro morreu queimada durante um protesto contra o bloqueio das redes sociais. Estamos de volta para você saber que 2 senegaleses são suspeitos de fazer parte de um esquema para enviar celulares roubados para o exterior. Os 2 estrangeiros foram presos em São Paulo. Alguns aparelhos tinham sido furtados agora, durante um festival de música, no fim de semana. Os policiais arrombaram a porta do apartamento para cumprir os mandados de prisão. Num endereço investigado foram encontrados mais de 70 aparelhos, todos produtos de crime. Segundo a polícia, os suspeitos operavam uma base que recebia celulares roubados em diversas regiões. 2 senegaleses foram presos. Eles já tinham passagens por receptação de telefones. Segundo a investigação, os suspeitos recebiam até 300 celulares roubados por semana. Eles não tinham contato com os ladrões. Todo o esquema funcionava com entregas de motoboy. A polícia acredita que o esquema movimentava mais de R$1 milhão por mês. Na central logística, os estrangeiros desbloqueavam os celulares. Depois, os aparelhos seguiam para outro endereço. Mulas eram contratadas para levar os telefones roubados para países da África e da Europa. A polícia já identificou metade dos donos dos aparelhos encontrados com os senegaleses. Em alguns casos, os telefones foram roubados num festival de música realizado no fim de semana em São Paulo. Nos próximos dias a gente vai deflagrar outras operações que vão desarticular pelo menos essa célula criminosa. Uma mulher de 28 anos, mãe de um menino de 6, morreu durante um procedimento estético no Rio de Janeiro. A família acusa a clínica de negligência médica. O centro cirúrgico contratado pela equipe médica para fazer os procedimentos fica em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e foi interditado hoje de manhã após inspeção da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil. Marília Menezes Antunes passou por uma lipoaspiração nas costas com enxerto nos glúteos. Era um presente de aniversário que ela mesma se deu. A jovem completou 28 anos no dia 1º de setembro. Marília chegou à clínica acompanhada do pai e da irmã. A família foi informada que a cirurgia levaria no máximo 2h30. Porém, quase 6 horas depois de começar o procedimento, a equipe de enfermagem foi vista correndo pelos corredores e chamando uma ambulância. Eu fui para o centro cirúrgico, onde a minha irmã estava. Quando eu abri, era minha irmã, que estava sendo já reanimada pelo médico que estava fazendo o procedimento. E eu perguntei, doutor, o que o senhor precisa? Ele, oxigênio. A clínica não tinha estrutura para passar por essa situação. Para a família, houve erro médico. O erro médico, ele consiste no processo do tratamento do paciente quando você tem uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, podendo causar algum dano ao paciente. O médico José Emílio de Brito, responsável pela cirurgia, declarou que a paciente morreu em decorrência de broncoaspiração e parada cardiorrespiratória. Já o Instituto Médico Legal constatou que Marília sofreu perfuração abdominal e teve hemorragia interna. O médico foi ouvido na delegacia e liberado. Em nota, a clínica afirmou que o local tem equipamentos adequados para emergências e que a equipe responsável pelo procedimento era terceirizada. Marília era técnica de segurança do trabalho e tinha um filho de 6 anos. O enterro acontece amanhã. A defesa do médico ainda não foi localizada pela nossa reportagem. No Rio Grande do Sul, familiares da idosa assassinada, a mulher que teve parte do corpo abandonado numa mala, falaram ao Jornal da Record. Eles afirmaram que receberam mensagens no celular do suspeito se passando pela vítima, que já estaria morta. A família da vítima ainda não acredita no que aconteceu.
Foi um choque muito grande para a família e acho que para todos nós, né? Para a cidade. Foi muito triste esse guri. Está sendo, né? Brasília Costa, de 65 anos, era manicure e chegou a trabalhar neste salão em Jaguarão, no sul do estado. Pessoa tranquilaça, nos davam super bem, né? Na capital gaúcha, ela começou um namoro com o suspeito. Ricardo Jardim, de 66 anos, foi identificado por câmeras de segurança de um supermercado depois de se desfazer do corpo de Brasília em um guarda-volumes na rodoviária. A cunhada da vítima, que não quis mostrar o rosto, disse que a família recebeu mensagens do suspeito se passando por ela. Neste momento, Brasília já estaria morta. Na maneira que respondia as mensagens, e só por mensagem escrita, e a maneira que escrevia, eles viram que não era o mesmo jeito de escrever dela. Ricardo deixou vestígios e impressões digitais na mala e em pelo menos outros 4 locais de Porto Alegre, incluindo a rodoviária. A identificação foi possível por meio de DNA, porque há registros dele no banco de perfis genéticos. Em 2018, Ricardo foi condenado por matar e esconder o corpo da mãe. Ele cumpriu parte da pena e progrediu para o regime semiaberto. Era considerado foragido desde abril do ano passado, quando não se apresentou para colocar tornozeleira eletrônica. O primeiro-ministro do Nepal renunciou ao cargo depois da repressão violenta a protestos no país. Os confrontos entre policiais e manifestantes deixaram 19 mortos e centenas de feridos. Manifestantes invadiram e atearam fogo em prédios do governo comunista, delegacias e residências de políticos. Entre as vítimas está Rajalaxmi Chitrakar, a mulher de um ex-primeiro-ministro que ficou trancada na própria casa que foi incendiada. Ela sofreu queimaduras e não resistiu. O protesto em frente ao parlamento foi duramente reprimido pela polícia, que utilizou gás lacrimogênio, canhões de água e munições de borracha. Segundo a Anistia Internacional, as forças de segurança também usaram armas de fogo contra os manifestantes. O premier Khadga Prasad Oli foi alvo de críticas pela repressão violenta aos protestos e pela decisão de bloquear as redes sociais que não se registraram oficialmente no país. A medida foi revertida, mas virou símbolo de censura. A renúncia do premier é vista como uma tentativa de reduzir a tensão, mas os manifestantes questionam quem vai assumir o poder. Os nepaleses também reclamam da forte desigualdade social no país comunista e do desemprego, que atinge cerca de 10% da população. Em Portugal, está preso o homem que ofereceu dinheiro pela cabeça de brasileiros. O português João Paulo Silva Oliveira, de 56 anos, tinha feito esse vídeo em que oferecia uma recompensa em dinheiro, o equivalente a R$3.000, pela cabeça de um zuca, como são chamados os brasileiros, de maneira pejorativa. A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, estejam legais ou ilegais, eu pago 500 euros por cada cabeça, para esculhambar os zucas. Essa maldita. A gravação provocou revolta na comunidade brasileira. O português vai responder por incitação à violência contra imigrantes. 6.000 agências dos Correios atenderam hoje os brasileiros interessados em renegociar dívidas com até 99% de desconto. E tem muita gente, viu? O Brasil tem hoje 78 milhões de inadimplentes. Até às 6 horas da tarde foram renegociados 167 mil débitos. O mutirão mexeu com a rotina de quem estava inadimplente. José Luiz foi a uma agência dos Correios para negociar uma dívida de R$20 mil. Conseguiu 37% de desconto. Por estar com o nome sujo, deixou escapar um bom emprego. Por causa do meu nome, de eu ter sido negativado, foi uma coisa recente, eu perdi uma oportunidade grande. Mais de 10 milhões de dívidas estão disponíveis para negociação com descontos de até 99%.
Hoje o país tem mais de 78 milhões de consumidores inadimplentes. Só em São Paulo são mais de 18 milhões. O valor médio de cada dívida passa de R$ 1.500. Não consigo comprar nada. Quero dar entrada no carro, estou tirando na carta, né? Então quero providenciar para comprar o carro. Bancos e cartões de crédito são os maiores credores. A partir do momento que a pessoa está inadimplente, ela começa a ter restrição de acesso ao crédito, o que faz com que ela tenha dificuldade, de fato, né, de honrar ali os seus débitos futuros. Então é muito importante a pessoa limpar o seu nome e começar a voltar a ter acesso ao crédito para tornar a sua vida financeira saudável novamente. O mutirão, que envolve os descontos maiores, termina nesta terça-feira. Por um aplicativo, o abatimento da dívida pode ser feito até à meia-noite. Isso também não impede dele, em qualquer outro dia do período da semana, fazer também a consulta e a quitação dos seus débitos financeiros. Especialistas e representantes de setores da indústria defendem que o presidente Lula abandone o discurso de enfrentamento com os Estados Unidos sobre o tarifaço. Uma das expectativas é um encontro entre Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU. As negociações diplomáticas entre os dois países para reduzir os impactos do tarifaço estão paradas, enquanto representantes do governo norte-americano já adiantaram que o impasse com o Brasil é político. Diante desse quadro, a alternativa é esperar que o Brasil aproveite a oportunidade de tratar diretamente com o presidente americano no final deste mês. Donald Trump vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e o presidente Lula viaja para Nova York no dia 23. De acordo com o Itamaraty, qualquer possibilidade de encontro privado requer uma cuidadosa preparação prévia, além do interesse dos Estados Unidos em dialogar. Mas, nos bastidores, já há um esforço diplomático para que isso aconteça. Os Estados Unidos são parceiro estratégico. A cada R$ 1 bilhão em exportações em 2024, foram gerados mais de 24 mil empregos diretos no Brasil. Mais de 530 milhões de reais em salários e 3 bilhões e 200 milhões em produção nacional, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Para este especialista, o presidente Lula precisa diminuir as críticas a Trump para avançar nas negociações. Haveria necessidade de uma série de ações, ou pelo menos algumas delas, que levassem a um aceno de eventual mudança ou intenção do governo brasileiro de pavimentar uma melhor relação para que esse encontro realmente acontecesse e trouxesse resultados. E não o que se tem demonstrado, o aproveitamento político da questão para a melhoria de popularidade ou eventual melhoria de popularidade interna do presidente. O presidente Lula disse hoje em Manaus que os países que formam a Amazônia não precisam de intervenções estrangeiras e nem de ameaças à soberania. O presidente Lula visitou o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, o núcleo de inteligência para combater crimes ambientais, garimpo ilegal e tráfico de drogas e de armas. Quase 37 milhões de reais foram investidos no projeto, que terá a colaboração de 9 estados da Amazônia Legal e de 8 países com território na floresta, além do Brasil. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e a vice-presidente do Equador, Maria José Pinto, participaram da inauguração. É a primeira vez na história da Amazônia que tantos atores se reúnem no mesmo espaço físico em torno de um objetivo comum. Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas das nossas próprias soluções. Também participaram do evento o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. À tarde, o presidente Lula veio até o pier do Complexo Naval do Rio Negro, em Manaus, para lançar o programa Norte Conectado, que levará a internet a comunidades isoladas. 10 milhões de brasileiros devem ser beneficiados em 71 municípios de 6 estados. O projeto prevê a implantação de cerca de 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica submersos em rios. Em uma balsa, Lula acompanhou o lançamento de um cabo no leito do rio.
A família real britânica sempre foi sinônimo de luxo e tradição. Eles têm muitos palácios e castelos. Mas em Londres, quem se destaca pela ostentação imobiliária é outra realeza. É o clã Al Thani, do Catar. Vamos falar deles porque há suspeita de que o governo do país use toda a fortuna para financiar grupos terroristas pelo mundo. Aos poucos, os cheques do Catar foram comprando imóveis nas áreas mais exclusivas da capital britânica. Hoje, o clã Al Thani controla cerca de 1/4 do bairro de Mayfair, um dos endereços mais caros do mundo. A região até já ganhou o apelido de Pequena Doha, em referência à capital do país árabe. A família real do Catar também é dona de uma das mais famosas lojas de departamentos do mundo e de hotéis 5 estrelas. Tem ainda participação em um dos principais supermercados do Reino Unido. Os sheiks também controlam 95% do arranha-céu de Shard, um dos prédios mais altos da Europa. São sócios do distrito financeiro de Canary Wharf e detêm 20% do aeroporto de Heathrow. Apesar de ostentar joias históricas e palácios icônicos como o Buckingham, residência oficial do rei Charles, a família real britânica não é dona da maioria dessas propriedades. Elas fazem parte do patrimônio da coroa e não podem ser vendidas pelo rei, nem herdadas como bens particulares. Já a família real do Catar não tem essa obrigação e, com uma fortuna estimada em mais de 15 bilhões de reais, possui mais bens em Londres do que o próprio rei britânico. O problema é que esse patrimônio é supostamente usado para financiar terroristas pelo mundo. Há quase 10 anos, a Arábia Saudita e países do Golfo Pérsico chegaram a isolar o Catar por aproximação com grupos extremistas como o Talibã, a Al-Qaeda e a Irmandade Muçulmana Islâmica. Também houve alegações de que os sheiks apoiam o Hamas e os rebeldes Houthis do Iêmen. Os dois grupos terroristas realizam ataques contra Israel e propagam mensagens de ódio contra judeus. O Catar nega as acusações. O exército israelense atacou lideranças do Hamas no Catar. Pelo menos 5 pessoas ligadas ao grupo terrorista morreram. Essas imagens mostram o momento do bombardeio. 10 mísseis atingiram o prédio ligado ao grupo terrorista na capital Doha. Os alvos eram líderes do Hamas que discutiam um possível acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. Israel diz que o ataque foi bem sucedido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que autorizou o ataque contra lideranças do Hamas envolvidas no atentado de 7 de outubro de 2023, quando terroristas invadiram Israel. Autoridades ainda destacaram que o bombardeio foi uma reação ao ataque de ontem em Jerusalém, quando homens armados invadiram um ônibus e mataram 6 pessoas. O Hamas assumiu a responsabilidade pela ação. A porta-voz da Casa Branca disse hoje que Donald Trump foi alertado sobre o ataque. De acordo com o presidente, um bombardeio a um país aliado de Washington não contribui para os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos, mas eliminar o Hamas continua sendo o plano principal. No fim da tarde, Trump fez uma publicação em uma rede social e disse que o incidente pode servir como uma oportunidade para a paz. O Catar anunciou a suspensão temporária da mediação entre Israel e Hamas após o ataque de hoje. O país tem atuado como um dos intermediários nas negociações de paz ao lado dos Estados Unidos e Turquia. O ministro das Relações Exteriores do Catar classificou a ofensiva como uma violação das leis internacionais. Hoje, o exército israelense lançou milhares de folhetos na cidade de Gaza, determinando a saída dos moradores. As Forças Armadas planejam uma operação para resgatar os reféns que estão há quase 2 anos em poder dos terroristas. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais decidiram romper o contrato com uma associação responsável por dar assistência às vítimas da tragédia de Brumadinho. A gente te explica por quê. Essa decisão acontece depois da identificação de supostas irregularidades.
O fim do contrato surpreendeu as famílias. A gente acreditava que estava tudo andando conforme ficou definido no acordo. A AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, geria os recursos do acordo de reparação da tragédia de Brumadinho, que deixou 272 mortos em 2019. A associação é uma das 3 assessorias técnicas independentes que dão assistência gratuita às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem aqui em Brumadinho. Ela é responsável por 2 áreas e tem um orçamento que pode chegar a quase 70 milhões de reais. O termo de compromisso prevê o repasse do recurso ao longo de 30 meses, prazo que termina em dezembro. Mas, segundo o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais, a associação usou o dinheiro para comprar um imóvel em Belo Horizonte, contratar a consultoria de uma empresa ligada a um ex-funcionário e comprar carros. A AEDAS nega qualquer irregularidade. Disse que toma as medidas legais cabíveis para se proteger e garantir o direito das pessoas atingidas. Alexandra perdeu o irmão e o primo na tragédia. Agora, teme que o processo por justiça e reparação fique ainda mais lento. A gente não sabe se irão aproveitar os estudos que a AEDAS já fez ou não. Então, imagina se tiver que começar tudo de novo. Um homem morreu depois de extrair 3 dentes do siso em Goiânia e o laudo apontou infecção generalizada. Olha, é uma oportunidade para a gente fazer um alerta aqui, viu? O Conselho Regional de Odontologia recomenda muita atenção na hora de você escolher um profissional e o local onde essa cirurgia, é uma cirurgia, vai ser feita. Esse vídeo foi gravado no dia 19 de agosto. O representante comercial Luan Vinícius Alves Gonzaga comemorava o aniversário de 32 anos. Olha o presente do meu primo. No dia seguinte, ele fez uma cirurgia para tirar 3 dentes do siso. A cunhada conta que Luan já chegou ao consultório sentindo dores. Ele chegava a bater na maca de tanta dor que ele estava sentindo e mesmo assim eles lá mexendo no dente. Já em casa, Luan mandou um áudio para a mulher reclamando das dores. Eu tô cada dia pior, com muita dor. Esse trem aqui vai me matar. Amor, meu coração tá doendo. Luan deu entrada no hospital 4 dias depois da cirurgia. Foi levado direto para a UTI e precisou ser entubado. Ele ficou quase 2 semanas internado, mas não resistiu. A causa da morte foi infecção generalizada. De acordo com o atestado de óbito, o representante comercial sofreu um choque séptico de foco dentário. Em nota, a clínica onde o procedimento foi feito disse que não houve qualquer erro na execução da extração dos dentes do siso e que vai questionar a causa da morte apontada pelo hospital. Segundo o Conselho Regional de Odontologia, o paciente precisa ficar atento com um profissional e o local onde o procedimento será realizado, já que se trata de uma cirurgia. Não é a extração do siso que vai gerar uma complicação, óbito. Qualquer cirurgia nós estamos sujeitos, seja ambiente hospitalar ou ambiente ambulatorial, como o consultório odontológico, nós estamos sujeitos a ter uma infecção. Por isso nós temos que ter as condutas no pré-operatório e as condutas do pós-operatório. 10 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos numa operação contra flanelinhas no centro da capital paulista. 40 policiais militares foram às ruas de comércio popular em busca de uma quadrilha suspeita de lesar motoristas na hora de estacionar os carros. Os suspeitos se passavam por funcionários autorizados a comercializar a Zona Azul. Eles vendiam falsos bilhetes do cartão azul digital. Os motoristas enganados ainda corriam o risco de ser multados em quase R$200 e receber 5 pontos na carteira de habilitação. De acordo com a PM, 20 pessoas vinham sendo monitoradas, suspeitas de envolvimento no crime. O segurança de uma casa noturna foi morto a tiros numa emboscada na zona leste de São Paulo. O atirador é um homem que tinha sido expulso da balada depois de se envolver numa briga. Ele segue foragido. O ataque aconteceu por volta das 6h15 da manhã, quando a casa noturna fechava. O atirador aguarda na calçada. Quando o segurança sai para fazer um lanche, é alvo de disparos.
Ele tenta fugir, mas quando cai, é atingido por mais disparos. Em seguida, o atirador sobe na moto e foge. Robson Nunes morreu no local. Ele faria 42 anos na próxima quinta-feira. Um menino com 1,83 m, 130 quilos, um menino maravilhoso, entende? Um policial de folga que estava ao lado da vítima foi atingido na perna, mas está fora de perigo. Testemunhas disseram à polícia que a discussão começou quando o segurança pediu que o cliente deixasse o local. O homem resistiu, mas acabou expulso da casa noturna. Ele fez ameaças e prometeu se vingar. Segundo a polícia, foram ao menos 16 disparos. O atirador ainda não foi identificado. Procurada, a casa noturna não se manifestou. A rua onde aconteceu o ataque fica numa área residencial da Moca, bairro tradicional da Zona Leste. Esta moradora se preparava para sair quando ouviu a confusão. Foram muitos tiros, muitos disparos. Às 6 e pouco da manhã, horário que o pessoal está saindo para trabalhar e poderia ser atingido por uma bala perdida. Um trem da linha 4 amarela do metrô descarrilou depois de sair da estação Vila Sônia, hoje de manhã, na zona oeste de São Paulo. Os passageiros foram retirados às pressas do vagão, que foi tomado pela fumaça. Segundo a concessionária que administra a linha, ninguém ficou ferido. No fim da tarde, o trecho ainda não tinha sido liberado completamente e provocou transtorno aos trabalhadores na volta para casa. Uma loja de pneus foi destruída pelo fogo em Goiânia. No local havia um estoque com 4.000 pneus. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas. Em Cubatão, Baixada Santista, uma vila de pescadores foi atingida por um incêndio hoje à tarde. Pelo menos 15 casas ficaram destruídas. Alguns moradores inalaram fumaça e foram socorridos sem gravidade. Segundo testemunhas, o fogo começou depois de uma briga de casal. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Cine Record especial com o filme 211, O Grande Assalto. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.